Programa aberto para balanço. Oferecimento: Pinguim Grill, Unimed Ribeirão Preto e Side Empreendimentos, desde 1959 acompanhando o desenvolvimento de Ribeirão. Olá, boa noite. Começamos mais um programa aberto para balanço aqui no nosso canal 20 da NET Ribeirão. E você pode acompanhar também, sempre lembrando, em tempo real, pelo www.canal20.com.br. Eu quero agradecer muito as mensagens que recebi a semana passada, especialmente do Altair Salles e da Márcia Vieira, em relação ao programa que nós tivemos com o Dr. Ricardo Giuntini e o Dr. Carlos Alberto Barbosa, do qual foram muito elogiados pela sinceridade, pela franqueza com que abordaram os assuntos em que foram pautados aqui no nosso espaço e que deixaram a sua sinceridade bem à mostra para a nossa população de Ribeirão Preto. Muito obrigado, então, a Márcia Vieira, muito obrigado ao Ricardo Giuntini, e hoje eu quero ouvir a Rafaela Parisi Leone também, que quer fazer algumas observações para mim em relação a esse programa. Hoje eu estou recebendo aqui o secretário municipal da Fazenda, Dr. Sérgio Nalini. Sérgio, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por agradecer. E o meu amigo Zepa Tudisco, criativo, um dos mais brilhantes criativos do Brasil, diretor da Alta Comunicazione, diretor de criação. Zepa, obrigado por ter estado aqui. Obrigado a você pelo convite. O Zepa deu cano na gente, lembrando de uma outra vez, mas eu queria começar o programa perguntando para o Sérgio. Sérgio, você acompanha futebol ou não? Só para saber se você gosta de futebol, essas coisas. Eu e o Santos nascemos mais ou menos na mesma época. Na mesma época, tá certo. Brincadeira, eu sou santista roxo. Porque então você anda nos últimos anos acostumado à glória, a títulos, uma série de coisas, né? E o Palmeiras? O que você acha do Palmeiras, Sérgio, fazendo um favor? Bom, eu sou italiano, eu não vou falar mal do Palmeiras. Foi não. Mas eu não sei, o Palmeiras precisava achar um norte melhor, né? Ele não anda cumprindo muito o que é necessário para ganhar campeonatos, não. Ô Zé, cadê o Camarão? Os camarões estão aí, é aquilo que eu falo, né? A gente tem que ter uma época de contração e outra de descontração. Nós estamos naquela época de contração, não estamos ganhando nada. Na hora que ganha, aquela explosão de alegria. Está contraindo muito, porque faz quanto tempo que não ganha nada, só para a gente saber. Só que é o seguinte, ainda continua sendo o time do século e ainda, isso e você sabe por fontes já fidedignas, e além disso, se você vê a Adidas hoje, a segunda camisa mais vendida da Adidas é a do Palmeiras no mundo. Então isso significa que existe uma torcida sempre crescendo, que gosta mais do time do que das vitórias propriamente ditas, que virão, e rapidamente, porque o centenário está aí. Você acha que ainda no século XXI vem um título para o Palmeiras, alguma coisa? Não, só para a gente saber. A nossa esperança é que venha, né? O Palmeiras está virando o Corinthians de antigamente, isso está sendo uma coisa problemática. Olha, não fala em Corinthians aqui que o Dr. Brasil Salomão vai me pegar no pé. Aliás, eu queria cumprimentar o Dr. Brasil, Zé Carlos Calil, da Modelar, a Rafaela Leone, lamento profundamente, mas o Leão do Norte, sábado, mais uma vez, foi lá, Rafa, não precisa vibrar não, foi lá no Buracão, lá no Tatuzão, e mostrou quem é o melhor time de Ribeirão Preto. Então, queria cumprimentar o Dr. Brasil especialmente. Eu, quando mudei para Ribeirão Preto, há 10 anos atrás, eu tinha que optar entre Botafogo e Comercial. Eu tinha que ter um time aqui. Optei pelo Comercial, obviamente, porque trabalho com publicidade, né? Então, por exemplo, vou trabalhar com comerciais. Comercial e me dei bem. Mas é a elite de Ribeirão Preto, né? Quer dizer, a elite de Ribeirão Preto, pensante, etc. e tal, torce pelo menos comercial. Com o Comercial, acho que eu estou tendo um pouco mais de melhor. O ano passado já foi bem, agora vamos ver esse ano, né? Doutor Sérgio. Então, eu, apesar de ser francano, eu aqui em Ribeirão Preto eu nasci em Presidente Prudente, né? Então o senhor foi prudente. Porque eu sou prudente, né? Não, em casa o pessoal é comercialino. Pode virar presidente também. O pessoal em casa é comercialino. Eu tenho algumas amizades no Botafogo. O senhor gostou desse trocadilho? Não. O senhor é prudente e pode virar presidente, não? Então, eu prefiro falar em futebol. Eu preciso falar em futebol. Então, mas aí, qual que é o maior pepino? É ser presidente ou secretário municipal da Fazenda? Então, você sabe, eu tenho um grande amigo publicitário, ele tem programa de televisão também, ele tem um programa que é muito assistido, minha esposa é a que assiste mais,
programa dele chama Aberto para Balanço. E aí eu venho falar em balanço. Ué, mas vamos fazer um balanço, né? Vamos fazer um balanço. Olha, a economia municipal ela é muito complexa. A prefeitura é um organismo enorme, prestador de serviço. E ela é julgada pelo serviço que presta. Então, você tem que fazer a qualificação em todos os pontos. Você não pode ter nenhum ponto que não seja altamente qualificado. Para isso, você tem que aparelhar. Né? Para isso, você tem que remunerar servidores. Você tem que ter um volume de servidores pronto para qualquer ação. Você tem que ter todas as máquinas funcionando. E nessa questão aí de jogo de números, o drama é diário, né? Porque se você tem uma chuva muito grande, leva uma rua inteira, pronto, você já começou o déficit do ano, né? Já que você está antecipando, eu vou antecipar então. Sábado, dia 28 de janeiro, a capa do jornal A Cidade mostra aqui a Via Norte com um pouco de chuva, que é pouco não, né? Porque o que choveu semana passada foi uma brincadeira, né? Foi um absurdo. Eu estava em São Paulo por causa da formatura da minha sobrinha. Então, esse caso aí cabe um dado comparativo, né? Olha, a gente em questões de cidade, às vezes você não reza tanto, né? Mas eu cheguei a rezar não só por Ribeirão, como por Franca. Se aquela chuva que deu em Franca levasse aquele serviço lá, seria uma dezena de anos que foi demora para pagar um trabalho daquele nível que foi feito lá, e por muito pouco a chuva não leva tudo. Você conhece os córregos de Franca? Claro. Então, fiquei muito preocupado. Quando chegou a notícia que... Estreitos, né? São muito estreitos os córregos em Franca. Quando chegou a notícia de que Franca estava toda inundada, né? Eu comecei a manter contatos e tal, torcendo muito para que não levasse aquele serviço lá. Serra Azul também, né? Várias cidades da região. Então, Ribeirão, você vê, de alguma forma, a gente não pode ficar falando muito, né? Porque em termos de cidadão, que de alguma forma acho que passou pelo grande teste, com essa chuva toda, não fez aquela inundação da época. Especialmente nas áreas que estão sendo recuperadas ali no Mercadão, como chama Álvaro Paiva, a avenida lá da... Para nome disso. Onde tem as garagens de ônibus lá, enfim, essa área em que foi feito o investimento foi recuperada, graças a Deus. Essa região que inundou é uma região que o serviço tende a ir para lá depois. Quando eu fui secretário em 2003, que apresentaram esse orçamento de gasto, eu falei assim, nunca vai fazer, né? Porque, assim, comparativamente com o orçamento municipal, é muito dinheiro. O mesmo jornal falou que para se fazer coisas assim depende de dinheiro de fora. Todo mundo, né? Por que depende de dinheiro de fora? Porque os impostos são arrecadados aqui, pelo Estado e pela Federação, e são levados embora. O que o Sérgio está falando é o seguinte, quero lembrar a população, isso aconteceu durante o governo Fernando Henrique Cardoso, houve uma centralização no governo federal dos recursos arrecadados junto a impostos, juntos a tudo que a população paga. E o governo federal é quem deve distribuir isso para estados e municípios. E essa distribuição leva muitas vezes, né, Zé, para caráter político. Não é? Não é uma distribuição... Que não muda é cada mandato. Que você depende de um deputado, que você depende de não sei o quê, e acaba de alguma forma prostituindo isso. A figura é o seguinte, você entrega o dinheiro líquido, certo, arrecadado, e ganha o chapéu para ir buscar o dinheiro de volta, não é? Exatamente. Então você tem que ficar passando de secretaria em secretaria e tal. Ministério. Isso não é justo com os municípios. Eu estou falando isso desde quando eu estou na vida pública, né? Isso não é justo com os municípios, sabe? Essa arrecadação ir embora para depois você ir buscar negociando, né? O município fica com tudo, com a saúde, com a educação, com o transporte, com os buracos na rua, segurança e tem que ficar investindo diuturnamente, porque se falha com razão, qualquer coisa pontual, toda uma administração, às vezes, de 10 mil servidores altamente qualificados, muitos qualificados, perdem com isso. E falando em qualificação, eu queria
dizer que na outra gestão, em 2003, eu tive um relacionamento forte com o pessoal da Fazenda, os fiscais, os auditores, o pessoal da orçamentária, e tinha tido uma impressão muito boa. Eu fiquei pouco tempo na outra administração, e dessa vez, ainda com pouco tempo, eu de novo estou vendo que Ribeirão Preto tem uma equipe qualificadíssima. O que o pessoal está trabalhando comigo de 8 a 10 horas que a gente pensa por dia, é uma equipe fantástica. Eu quero aqui deixar uma homenagem ao meu amigo Manuel Saraiva. Nossa, esse... Isso é um baluarte da Secretaria da Fazenda. Há quantos anos, Sérgio, na Secretaria da Fazenda? Olha, eu na verdade, eu tenho uma coisa para dizer que eu gosto muito de dizer isso em público, né? Quando eu cheguei na secretaria, eu normalmente sou uma pessoa sozinha, entre aspas, né? Assim, eu não tenho grupos políticos, eu tenho amigos na cidade, né? Então, eu não tenho assim, quando eu levo pessoas para trabalhar comigo e tal. E quando eu tomei posse da outra vez, eu fiz um perfil que eu queria eu fiz um perfil de uma pessoa que eu queria, né? Uma pessoa discreta, uma pessoa que conhecesse os colegas ali para promover o certo. O sistema. E, óbvio, a gente sempre fala questão de honestidade também, é inerente a um cargo desse, de fazenda e tal. E aí vieram com uma ficha única. Eu falei para a equipe, né, vocês o conhecem o suficiente? Sim. Eu falei, então é esse, pode convidá-lo. Eu não o conhecia. Quando ele chegou praticamente nomeado à função de assistente. Depois disso foi secretário por 2 vezes e agora, felizmente, ele atendeu o convite e não saiu. Quantos anos ele tem? E eu quero dizer outra coisa. O senhor Saraiva não saiu. Você conheceu ele, Zé? Não conheço. O Saraiva? Ele, na verdade, precisa fazer uma justiça. Ele não saiu. Ele está. O problema é que ninguém toca aquilo ali sozinho. Em 2 nós passamos miúdo. Imagino. Em 2 nós passamos miúdo. Hoje eu terminei um relatório para hoje às 00:30. Meia-noite e 30 eu terminei o relatório para hoje. Acredito. Ô Zé, mas eu acho o seguinte, nós não estamos falando aqui especificamente de Ribeirão Preto, mas o poder público não devolve para a população os impostos arrecadados, seja ele federal, estadual ou municipal. Nós temos um déficit de satisfação enorme em relação aos políticos de uma maneira geral. Não estamos especificando de Ribeirão Preto. Semana passada eu fui falar com relação aqui no programa, ali perto do Ribeirão Shopping, fizeram uma canalização, provavelmente de água e esgoto, de galeria pluvial, até cortando a Avenida Braz Olaya Costa, que é perto da Diálogo da agência, né? Então é meu caminho de várias vezes ao dia. E o asfalto cedeu, não é que o asfalto cedeu, abaulou e virou um negócio côncavo ali dentro, que se você não diminuir a velocidade para 10 ou 20 por hora, seu carro fatalmente vai ter problema em breve, né? Então, eu coloquei esse problema com relação à fiscalização, com relação à qualidade do serviço prestado, e o promotor Carlos César Barbosa, o Ricardo Giuntini, todo mundo fala a respeito disso, né? Ou quando não acompanha a velocidade do desenvolvimento da iniciativa privada. O poder público não acompanha. E nós não temos isso de volta, né, Zé? Adequadamente, né? Edmond, aí é uma questão, eu não sou especialista no assunto, mas a gente, nesse caso, age até mais com aquilo que a gente sente mesmo, né? E quando você tem essa mistura de gente boa e gente que também não é